Evolução do tratamento à saúde mental no Brasil. No Brasil, até o final do século XVII, não havia nenhum tipo de assistência médica destinada às pessoas com doença mental, onde estas, por sua vez, não tinham outro destino que não fosse vagar pelas ruas, sem absoluto destino. As pessoas com sofrimento mental, que proviam de uma família mais abastada, neste período, permaneciam confinadas em casa, isoladas de toda a sociedade, e quando estas apresentavam comportamento agressivo, eram dominadas e amarradas. Nessa época, as pessoas com doença mental eram compreendidas como seres desviantes, incapazes de sobreviver em sociedade, uma vez que não se adequavam às necessidades econômicas e sociais da sociedade capitalista. Ao falarmos em doença mental, a imagem que nos é lembrada é da existência dos manicômios, onde as pessoas com sofrimento mental eram mantidas. Tais instituições caracterizavam-se por serem locais de internação, quando apresentadas crises pelas pessoas consideradas loucas. As características desses locais eram as piores possíveis, onde os pacientes ficavam confinados em locais longe das áreas urbanas e sem nenhuma privacidade e condição adequada de vida. No Brasil, no ano de 1841, foi criado o Hospital Dom Pedro II, caracterizando-se por ser a primeira experiência de atendimento à psiquiatria no país. O tratamento oferecido às pessoas com transtorno mental era baseado no uso de camisas de força, bem como choques elétricos e doses medicamentosas excessivas. Um exemplo que temos no estado de Minas Gerais, que retrata o absurdo que eram os manicômios, é o Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, com capacidade para 200 leitos, o hospital contava com uma média de 5.000 pacientes em 1961 e ficou conhecido pelo genocídio em massa ocorrido especialmente entre as décadas de 60 e 80. Trens com vagões lotados, chamados trens de doido, semelhantes aos dos campos de concentração alemães, despejavam diariamente pessoas consideradas dejetos humanos para tratamento que, na verdade, era tortura no hospital. Estima-se que cerca de 70% dos internos não tinham qualquer diagnóstico de doença mental. Eram enviadas pessoas consideradas não agradáveis e incômodas para alguém com mais poder. Opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, epiléticos, alcoolistas, meninas grávidas e violentadas por seus patrões, esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, entre outros grupos marginalizados na sociedade, tinham sua liberdade questionada e eram encaminhados para lá. Em resumo, era preciso livrar-se de pessoas consideradas anormais naquela época em um local onde ninguém pudesse ter acesso. Era a barbárie humana. Isso faz com que o Hospital Colônia de Barbacena seja considerado como o Holocausto brasileiro, pois os internos eram presos, humilhados e viviam em condições degradantes, assim como viveram os judeus em campos de concentração durante o nazismo. Lá, suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados e seus nomes apagados, nus no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada. Homens, mulheres e até mesmo crianças viraram ignorados de tal. Comiam ratos e fezes, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violentados até a morte. Alguns eram abusados sexualmente e passavam as próprias fezes em seu corpo para tentar impedir os abusos. Mais de 60.000 pessoas morreram na colônia. Os pacientes morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede elétrica do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia e, ao morrer, davam lucro.
Entre 1969 e 1980, mais de 1.800 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos passaram a ser decompostos em ácido no pátio da colônia, na frente dos pacientes ainda vivos, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Isso nos faz pensar, enquanto estudantes de medicina, o quanto essas pessoas eram consideradas qualquer coisa menor que um ser humano. Pensar que o corpo de alguém pode ser comercializado dessa forma para estudar-se medicina e tornar-se um bom médico chega a ser paradoxal. Uma desumanidade dessas não faz parte do perfil de um médico ideal. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes da colônia. Alguns deles estão e ficarão internados até o fim da vida, porque não conseguem estabelecer vínculos sociais em decorrência dos excessos de torturas e traumas sofridos no hospício e por não terem mais nenhum contato familiar. Eles estão no próprio terreno da colônia, que transformou-se no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e tem um espaço cultural na cidade, conhecido como Museu da Loucura. Outros sobreviventes foram transferidos para residências terapêuticas em busca de dignidade humana e para reaprender a tomar posse de si mesmos. O certo é que os que não morreram de fato, morreram em essência, em alma, como pessoa humana. Dessa forma, até a década de 1970, o modelo assistencial direcionado à pessoa com transtorno mental era o de internação ou confinamento, configurando-se no chamado modelo asilar. Foi a partir deste período que começou-se a pensar e a realizar mudanças significativas no que tange o tratamento e atendimento à pessoa com transtorno mental, configurando-se na reforma psiquiátrica, que visa a desinstitucionalização da pessoa com transtorno mental, objetivando romper com os paradigmas que deram origem à internação ou modelo asilar. A atual política de saúde mental configura-se no cenário brasileiro embasando-se nas diretrizes da reforma psiquiátrica, promovendo a reinserção social e o resgate da cidadania do portador de doença mental. A política prioriza ainda a reversão do modelo hospitalocêntrico, ou seja, visa a redução imediata dos leitos psiquiátricos, direcionando os pacientes que estão internados em um período prolongado para a rede de serviços alternativos, como ambulatórios de saúde mental, centros de atenção psicossocial, centros de convivência, hospitais-dia, dentre outros. Ao contrário do que acontecia na época do hospício, quando os pacientes passavam o dia todo vagando nos pátios, hoje cada um tem uma atividade. As preferidas são os trabalhos artesanais, principalmente de costura, tapeçaria e desenho. Ainda nesse aspecto de mudança, é importante falar sobre a luta antimanicomial, que se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, estas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento sem que para isso tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. O movimento tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento e formas de atenção dignas e diversificadas, de modo a atender às diferentes formas e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta.
Esta substituição implica na implantação de uma ampla rede de atenção em saúde mental, que deve ser aberta e competente para oferecer atendimento aos problemas de saúde mental da população de todas as faixas etárias e apoio às famílias, promovendo autonomia, descronificação e desinstitucionalização. Além dos serviços de saúde, essa rede de atenção deve se articular a serviços das áreas de ação social, cidadania, cultura, educação, trabalho e renda, além de incluir as ações e recursos diversos da sociedade. O movimento da luta antimanicomial caracteriza-se pelo seu caráter democrático, contando com a participação ativa e efetiva dos usuários de serviços de saúde mental, seus familiares, profissionais, estudantes e quaisquer interessados em defender uma postura de respeito aos diferentes modos de ser e a transformação da relação cultural da sociedade com as pessoas que sofrem por transtornos mentais. Em 1987, estabeleceu-se o lema do movimento, por uma sociedade sem manicômios, e o 18 de maio foi definido como Dia Nacional da Luta Antimanicomial, data comemorada em todo o país. Dessa forma, analisando todo o contexto histórico do tratamento às doenças mentais no Brasil, enquanto estudantes de medicina e principalmente enquanto seres humanos, vemos que, além do tratamento medicamentoso, é essencial o incentivo ao convívio e à realização de atividades por pacientes com sofrimento mental, e sua exclusão social é um ato totalmente desumano. Devemos dar total importância às doenças mentais, assim como qualquer outra doença orgânica, e estar preparados para lidar com esses pacientes e também com sua família. E, principalmente, devemos, enquanto formadores de opinião, eliminar o preconceito e o estigma que existe acerca desses pacientes.